Este programa tem classificação indicativa livre. A cidade é um livro aberto. Em cada esquina podemos travar um diálogo, desde que, é claro, estejamos prontos para ouvir o que ela tem a dizer. A cidade é um organismo social vivo, se renova diariamente, ganha identidades, perde antigas paisagens. E nesse livro, chamado Arte de Rua, o grafite, o stencil, o lambe-lambe, técnicas das artes visuais, têm um papel muito importante. Mas qual o limite entre a arte e o vandalismo? Será que existe limite? Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. Arte de rua é o tema do Em Tese de hoje e quem participa com a gente é a musicista, historiadora social da arte e também referência no assunto Elizabeth Prosser, que estudou o grafite em Curitiba entre os anos de 2004 e 2009, sob a perspectiva dos atores sociais. Seja bem-vinda ao Em Tese, Elizabeth. Obrigada. Elizabeth, a senhora teve uma formação bastante clássica, né? Estudou música antiga, se formou em belas artes e fez o doutorado justamente sobre a arte de rua. De onde que surgiu o gosto por esse assunto? Eu sempre amei artes visuais, pintura, desenho. Sempre fiz muito isso e sempre olhei muito a arte em geral, né? Minha avó era pintora, mas eu tinha o outro lado, que era também a música na minha família, na minha vivência. Minha mãe, musicista, etc. E quando eu entrei na universidade, eu estava bem em dúvida, vou para as artes visuais, vou para a música, só que o meu caminho na música estava mais claro para mim na época, então eu fui para a música. Mas as artes visuais sempre ficaram, e é a minha grande paixão mesmo. E então, quando eu fiz minha especialização, eu falei de música erudita, contemporânea, um compositor fantástico, Padre Penalva, mas era assim uma coisa para poucos entendedores, né? No mestrado trabalhei em cima da criação da Belas Artes, a história de Curitiba, a história da arte e da educação e da sociedade curitibana que quis essa escola. E quando eu fui fazer o doutorado, eu pensei, estou tão cansada de falar para poucos, uma linguagem de poucos, eu quero saber o que está acontecendo na vida real, né? No meu aqui e agora. E aí comecei a olhar a cidade. E teve uma aluna minha que fez um trabalho de metodologia da pesquisa, que começou a trabalhar com o grafite e a pichação, porque ela tinha alguns amigos desse meio. E aí eu me apaixonei, isso foi em 2003. Aí eu comecei a olhar, a ver, porque antes eu olhava, mas não enxergava nada, né? Eu não via. Então eu comecei a prestar atenção e comecei a descobrir que tinha coisas fantásticas, tanto em questão de desenhos, pinturas, quanto em questão de escritos, né? Mensagens escritas. Professora, para a gente começar essa nossa conversa, explica um pouquinho o que é essa arte de rua. Bom, existe... Quando eu fiz o meu doutorado, eu me deparei com essa questão, o que é arte de rua e o que é arte na rua. E o que é arte urbana? Tudo é arte urbana, desde a arquitetura, paisagismo, o grafite, muitos pichos também são artísticos, monumentos, etc. Por exemplo, escultura do João Turim, né, que tem por aí pela cidade, painéis do Poti, sim. Tudo isso é arte urbana. Mas, dentro disso, existem algumas diferenças. Tem a arte oficial, que são, então, essas esculturas colocadas pela prefeitura, os painéis encomendados pela prefeitura, coisas assim. Existe uma arte na rua, que são os artistas da academia e das galerias que vêm para a rua fazer a sua arte na rua. Existe uma arte de rua, que é feita por pessoas da sociedade, qualquer pessoa. Se eu quiser ir lá fazer uma coisa, eu estou fazendo arte de rua, porque eu não sou estudiosa de pintura, de escultura, né?
E quem faz essa arte de rua são jovens, em geral. Né? Começam alguns na adolescência e depois vão melhorando o seu traço, como eles mesmos dizem, e vão pesquisando e vão cada vez melhorando, né? Não é melhorando, não existe melhor nem pior em arte, né? Mas vão crescendo na sua expressividade, na sua criatividade e acabam fazendo coisas fantásticas. Nesse sentido, a gente pode dizer que o picho, por exemplo, também seria uma representação dessa arte? Bom, aí é um assunto bem delicado, porque o que é arte, né? Essa é uma questão. Para muita gente, a arte é só aquilo que o artista X famoso faz. Na verdade, o que é arte? Na arte você tem criatividade, originalidade, expressividade, comunicação, um certo estudo, né, para que saia esteticamente como você quer, uma preocupação estética. Eu conversei com alguns pichadores e muitos deles me disseram, claro que a gente tem preocupação estética, a gente tem que fazer as linhas direitinho e as letras diferentes, cada um tem que ter a sua letra diferente do outro, a assinatura tem que ser diferente da de qualquer outro. Então aí você vê criatividade, originalidade, pode não ser uma arte que certas pessoas gostem ou outras gostem, mas existem componentes da linguagem artística também no picho. Uhum. Entre os anos de 2004 e 2009, andando pelas ruas da cidade, a senhora tirou mais de 13 mil fotos, né, de grafite e tudo mais. Isso acabou dando origem a esse livro, Grafite Curitiba, que inclusive tem várias imagens belíssimas e muito interessantes, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente o que é esse livro, do que se trata. Eu sou partidária de que você não pode perder coisas boas, né? Em Curitiba, nós fazemos muitas coisas fantásticas e pouca gente escreve sobre isso, pouca gente registra. Agora agora já é diferente, né? Dos últimos 20, 30 anos tem mais gente pesquisando, escrevendo, fazendo documentários, reportagens como você. Mas houve um tempo em que muita coisa foi perdida. E a arte de rua, ela é muito fugaz. Você pinta hoje alguma coisa, no outro dia alguém já fez uma intervenção, ou o dono do muro já pintou, ou o tempo mesmo acaba desgastando as imagens, as cores, né? Então, eu sempre me preocupei com registro, por isso eu faço história da arte da cidade, né? Porque é o meu entorno. E eu acho que coisas boas precisam ser registradas, precisam ser mostradas. Então, eu fiz essas montes de fotos e tal, e o livro tem esse intuito também, de registrar, de mostrar, de ter, de não deixar isso escapar, né? De eternizar mesmo, cristalizar aquele momento. Claro que se trata de momentos, né? São vários momentos, muitos desses já não existem mais, a maioria desses grafites não existem, né? Tá certo. E esse assunto, justamente que a gente está conversando sobre arte de rua, gera ainda muita polêmica. E nossa equipe foi às ruas para saber o que é que as pessoas têm a dizer. Acompanhe. Para você, existe diferença entre pichação e grafite? O grafite, eu acho que é arte. É uma maneira de você harmonizar o ambiente. Algo bonito assim, um desenho bem feito. Tapumes, paredes. É uma arte bonita, é uma limpeza, é uma identidade visual. O grafiteiro tinha que ser valorizado. Acho que mostrar o que o artista está querendo passar. Só que a partir do momento que foge dessa realidade, do desenho, já fica a avacalhação. O grafite eu apoio, a pichação não. Pichação, no caso, não seria aquela arte que o grafite transmite. Ela risca, ela suja,
outra danifica. Apesar que eu gosto de pichação também, que é uma intervenção urbana. Essa dispersão de prédio não é arte nenhuma. A pessoa que faz isso, ela está desvalorizando a cidade. Então você considera a pichação arte, que tem gente que não considera. É contra a cultura, né? É um absurdo. Isso é uma vergonha para nossa cidade. É uma forma de protesto. Tem que pegar esse pessoal aí e mandar prender eles. Uma forma de pressão, né? É uma vergonha. Quem faz a pichação, eu acho que tem que ser punido por isso. E arte é arte. Porque quando você danifica o patrimônio de uma outra pessoa, para mim isso não é arte. Pois é, e quem se junta a nós nessa conversa agora é o Marciel Conrado, mais conhecido como Ciel, estudante de Belas Artes e que começou a fazer grafite desde os 12 anos de idade. Seja bem-vindo, Marciel. Obrigado. Como a gente pode ver nessas entrevistas, existem opiniões bastante divergentes. Você ainda sente muito preconceito em relação à arte de rua, ao grafite? Eu acredito que não, assim, acho que de uma forma geral, você vê que a linguagem desse tipo de trabalho assim, está cada vez mais incorporado no dia a dia das pessoas, assim, de forma geral, inclusive a pichação, né? O grafite, assim, já acontece já em exposição, já acontece a publicidade, já incorpora isso, né? E a pichação também, você está vendo que cada vez mais, assim, ela está entrando dentro de uma, digamos até, aceitação, assim. Claro, né, que a maior parte da população vai negar ela, porque isso também faz parte da própria essência da linguagem, assim, né? Uhum. Professora, no seu trabalho você fala de dois tipos de grafite, o grafite legal e o vandal. Qual a diferença entre eles? Vandal é tudo aquilo que acontece sem autorização, né? Não quer dizer que é vandalismo, é espontâneo, é inorgânico, ninguém organizou, a pessoa vai lá e pinta à vontade, né? O cara levanta inspirado, pega as suas tintas e vai, né? O grafite legal é aquele que as pessoas são convidadas para fazer. Por exemplo, tem muro de algumas escolas, né? Muitas vezes o diretor convida um grupo de grafiteiros que daí chamam outros grafiteiros e fazem todo o muro de toda a escola. Isso é um grafite legal. Também muitos painéis, tem muitos eventos promovidos pela prefeitura ou por outros órgãos oficiais que são grafite legal. Existe um limite entre o vandalismo e a arte de rua? Olha, vandalismo é uma questão bem complicada, né? Uma vez eu disse para uma plateia de artistas de rua que eu não achava que pichação era vandalismo. Eles disseram, não senhora, pichação é sim, mas para mim tem graus de vandalismo. É muito pior o cara que queimou a árvore na frente da minha casa, que estava sequinha por dentro. 2 estudantes de 13, 14 anos puseram fogo, né? Quebradeira de equipamento público. Para mim isso é muito mais grave do que uma tinta que alguém põe em algum lugar. Como é que você enxerga essa questão, Ciel? Então, acho que o limite, assim, acho que varia bastante, né? Não sei se eu para falar a verdade, não consigo identificar um limite claro, assim, onde começa a pichação, onde termina o grafite, né? O grafite, de uma forma, assim, se você fosse pegar ao termo, assim, ele engloba muita coisa, né? Não só o grafite com cores, né? Mas as pichações políticas bem dos anos 70, da ditadura militar, as pichações de banheiro, tudo isso de alguma forma é também grafite, né? O que as crianças riscam na carteira do colégio, né? Pode-se dizer assim que quem coloca esse limite é o olhar, né, de quem está vendo, assim, né? Olha que interessante essa tua visão. E de onde que surgiu o gosto pelo grafite? Então, eu comecei a fazer assim no bairro mesmo, né? Com amigos, tinha a questão do hip hop, né? Que assim, tinha algumas pessoas já faziam e desde menina assim eu admirava isso, né? Daí depois, acho que isso foi acontecendo assim naturalmente, né? Isso me permitiu também conhecer outras formas de expressão, né? Além do grafite, né?
por meio do desenho, né? Mas assim, ir trabalhando com outras coisas, né? Hoje você faz faculdade de Belas Artes. Quais são as características do trabalho, do grafite que você faz? E mudou muito desde que você começou a fazer a faculdade ou não? Eu acho que não mudou muito não, assim, na verdade, sabe? Mas foi importante. Primeiro eu comecei tentei estudar design, né? Estudei durante um tempo, e depois eu fui para Belas Artes. Foi ótimo, assim, né? É uma experiência fantástica, assim, né? Você poder estudar, discutir, né, sobre arte. Mas, assim, eu acho que o que mudou no meu trabalho desde que eu comecei a fazer, assim, foi assim, por uma vontade própria mesmo, né? De ir pesquisando, de ir entendendo coisas, né? Hoje você trabalha, também faz exposições com a sua arte. Existe uma diferença muito grande entre o grafite feito nas ruas e o grafite feito para exposição ou em galerias, em parceria com a Fundação Cultural, a Prefeitura, por exemplo? Assim, a gente costuma dizer que, na verdade, a gente não expõe grafite, assim, né? A gente não... O grafite, ele depende de um contexto, né? Ele está ali na rua, né? Às vezes você se reúne com amigos, né? Você tem afinidade com aqueles amigos. Então, o grafite também pode ser entendido dessa forma, né? Como uma coisa que não se limita só à ação do desenho, né? Mas como uma cultura mesmo, né? Então, quando a gente está fazendo um trabalho numa exposição, a gente está propondo um trabalho de arte, né? São proposições de arte, assim. Então, é diferente, assim, né? Pode-se dizer. Claro que a linguagem do desenho, muitas vezes vai trazer, assim, né, características do grafite, né? Mas a gente entende como outra coisa, assim, né? Entende como um trabalho diferente. Um dos pontos que a gente conversou com a professora é em relação a essa questão do dinamismo que existe na arte de rua, né? Como é que você se sente quando você vê, por exemplo, que um painel que você fez foi apagado ou já sofreu uma intervenção? Existe um apego com a arte ou não? Como é que funciona? Eu sinceramente já me apeguei mais, assim. Às vezes quando é um desenho legal, acho que a gente fica meio triste, assim, né? Quando a pessoa vai lá e apaga no outro dia, né? Mas isso é bem normal, assim, né? Faz parte, inclusive, né? Dessa mudança que ocorre na cidade, né? Então, tem que aceitar, assim, né? Mas eu gosto também quando a coisa dura, assim. Eu acho que todo mundo que faz na rua também tem uma certa expectativa, assim. É interessante a coisa durar um tempo, assim, sabe? Uhum. Professora, quais são as características do grafite aqui de Curitiba? É muito difícil você falar em características, né? Eu fiz um estudo no doutorado, eu queria saber qual é o tema, quais são os temas do grafite, da arte de rua em geral, em Curitiba. Então, eu tinha muitas mil fotos, né? 13 mil fotos, das quais eu escolhi 5.000 e eu fiz uma análise de conteúdo. Essa análise de conteúdo é o seguinte: você só pode considerar classificar uma vez uma foto e elas não podem ser repetidas. Então, se eu olhasse e achasse que significava dor, ou humor, ou sociabilidade, ou sofrimento, ou violência, né, ou qualquer coisa, eu então olhava, claro, é a minha leitura. Então, eu classifiquei isso. E foi muito interessante porque o resultado foi bem uma desconstrução do senso comum. Porque quando eu comecei a fazer esse estudo, as pessoas me diziam: grafite é violência, arte de rua é violência, tudo isso é agressividade. E eu vi que não, que a metade, menos que a metade na minha classificação lá, tinha a ver com crítica social, crítica urbana, crítica política, sofrimento, agressividade, violência, mas os que tinham essa característica eram bem menos do que os que tinham a ver com crítica, por exemplo. Então, eu fiz um grande grupo que deu 45% nesses temas, né? Crítica social, crítica política, e 42% eram sobre humor, família, amizades, relacionamentos, enfim.
arte, falando da própria arte mesmo, do próprio grafite, do hip hop. E os outros 12% tinham a ver com a figura da mulher e de relacionamentos amorosos, né? Relacionamentos desse outro nível. Então eu fiquei muito contente porque acabou desconstruindo para mim e para muita gente essa imagem. Essa imagem que a gente tem de que grafite sempre é agressão. E não é agressão, é arte. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco continuamos falando sobre arte de rua. A gente volta já já. Arte de rua é o tema do Em Tese de hoje. Quem participa com a gente é a musicista e também referência no assunto Elizabeth Prosser. E agora quem se junta a nós nessa conversa é o Roberto Alves, coordenador de artes visuais da Fundação Cultural de Curitiba. Seja bem-vindo ao Em Tese, Roberto. Olá, obrigado pelo convite. Roberto, como é que a Fundação Cultural enxerga o artista de rua e a arte de rua em Curitiba? Bom, a Fundação Cultural reconhece, é um movimento que já existe dentro da história da arte mundial, é reconhecido, a gente não pode deixar de atuar nessa área. A Fundação Cultural tem um programa que envolve a arte urbana. A gente vê a arte urbana, o grafite é uma forma de expressão, como a professora bem disse no primeiro bloco, é um universo de uma gama muito complexa e a gente procura trabalhar com o todo. No desenvolvimento artístico, no apoio a ações de uma forma colaborativa. Temos editais via fundo municipal, nos quais eles podem se inscrever e participar com aporte financeiro. Como um exemplo que eu posso te dar é que, nesse momento, nós temos no Portão Cultural, que é um espaço recentemente aberto, uma exposição no Museu Municipal de Arte, que é um espaço nobre das artes visuais da cidade. A primeira exposição de ocupação via edital, uma das salas está sendo ocupada por um coletivo de artistas de rua de grafite, né? da linha de grafite. A gente procura manter o diálogo, né? De qualquer maneira, por mais que eles estejam em voga, a característica deles é sempre estar à margem, né? À margem no sentido não marginal, mas de não estar no centro, fora do que eles chamam porque a característica é a liberdade, é justamente não estar ligada e nem presa a questões de políticas públicas ou estaduais, federais. Então, a melhor maneira que a gente é no diálogo e de uma forma colaborativa. A gente tem ações que a gente desenvolve, posso citar Festival do Paredão, em 2007 nós tivemos um encontro na Praça Rui Barbosa, com o intuito de trazer a público esses artistas que atuam na rua, mas de uma forma assim. É uma ação, é um grupo e, olha, são pessoas normais que gostam de fazer arte. E, professora, nesse sentido, dá para a gente dizer que nos últimos anos tem havido uma diminuição do preconceito em relação à arte de rua, inclusive por parte do poder público, porque, bem como a senhora citou na sua tese, teve um caso em São Paulo em que a própria prefeitura se retratou publicamente em um jornal depois de ter apagado um grafite. Eu acho que as coisas mudaram muito, né? No início era completamente estranho e as pessoas dizem, eu não gosto, mas eu não gosto daquilo que eu não conheço. Então, a partir do momento em que as pessoas passam a olhar, a se preocupar, a ler, os meios de comunicação, né, explicam ou trazem ou possibilitam que se entendam um pouco melhor isso tudo, esse preconceito vai diminuindo, né? Claro que tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam, mas isso é normal em qualquer coisa. Arte, né? É verdade. E Roberto, quem quiser participar, onde pode buscar mais informações? Bom, nós temos o site da Fundação Cultural. Eu posso deixar aqui o telefone da Coordenação de Artes Visuais, que a gente sempre está aberto a questionamento, que é o 3213-7594. A pessoa vai falar diretamente comigo. A gente vai... o principal é o diálogo. O que eu percebi, isso é pessoal,
mas é que, quando você fala da questão à margem, é a instituição pública, que é um órgão oficial, conseguir, que eu acho que é a maneira mais, até aqui, a menos equivocada de se trabalhar com esse grupo, é atuar, mas também fazendo o papel de estar à margem, não querer ser o centro são eles. Porque a partir desse momento que você queira botar uma normativa, certas coisas que é comum do universo artístico de um ambiente museológico, que já a diferença é muito... a gente não ousa levar do ambiente museológico para fora, e como o Ciel colocou, quando ele vai para dentro do museu, a postura é diferente, é um pouco diferente a situação. Tem que saber respeitar essas diferenças desse espaço também. E é o diálogo. A gente apoia eventos que não foram desenvolvidos pela instituição pública, mas a gente apoia na questão de conseguir a liberação de um espaço público, de repente de uma rua. Nós tivemos esse ano, em abril, um encontro internacional de grafite fantástico ali próximo ao viaduto do Boqueirão, que foi a organização da classe, foram os agentes dessa área que desenvolveram. O único apoio nosso é conseguir a liberação, uma ou outra questão de apoio estratégico, e eles é uma coisa self-service, e isso que é o interessante de trabalhar nesse universo. Eu chamo algumas ações nossas, elas são celebrações, porque respeitando as diferenças, é como se você convidasse um grupo de artistas para um churrasco. Você dá uma liberdade e quando a congregação, o coletivismo, a ação acaba e eles continuam conversando. E eu acho que isso a Fundação conseguiu. Não, estamos longe da perfeição, nós temos sempre que estar se atualizando. Mas, de certa forma, em alguns momentos a gente conseguiu esse tipo de... sem ser parceiro e não intervir. Né? Nem no produto artístico e nem na forma de agir deles. Professora, para a gente encerrar, de que maneira o seu trabalho pode contribuir justamente para uma maior compreensão a respeito desse universo da arte de rua? Eu acho que quanto mais as pessoas falarem sobre isso, lerem sobre isso, olharem, quanto mais a gente falar né? Quanto mais as pessoas conhecem, mais elas vão saber como apreciar. Então, todos os pesquisadores, todos os repórteres, jornalistas, né, e todas as pessoas em geral que tiverem algo a dizer e a mostrar, eu acho que a gente tem mais é que fazer esse trabalho mesmo. Porque o pessoal do grafite e da pichação, principalmente, diz, não, para nós tanto faz, se outro gosta ou não gosta, entende ou não entende. Mas para outra parte, né, da sociedade, eu acho que é muito interessante a gente entender, sim, se preocupar em compreender por quê, quais são as entrelinhas, por que aquilo está ali. Né? Não é só uma mancha numa parede, tem muita coisa por trás. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigado. O programa fica por aqui, mas você pode assistir o Em Tese novamente no nosso canal no YouTube. Dúvidas e sugestões? Entre em contato pelo e-mail emtese@ufpr.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!